Tem uma outra pergunta aqui boa. A deficiência de GA pode estar ligada à doença autoimune? E quais seriam? Muito boa pergunta, né? A gente sabe que pacientes com deficiência de GA, eles têm uma chance maior de desenvolvimento de infecções, eles têm uma chance maior de desenvolvimento de alergias alimentares, né? E também de doenças autoimunes com o passar do tempo, porque há, infelizmente, um aparecimento, né, infecções com mais frequência, para o paciente ter um anticorpo da classe IgA na mucosa. A primeira linha de defesa de anticorpos que nós temos no organismo é a produção da IgA secretória, que fica nas mucosas, né? Mucosa da oral, nasal, brônquica e intestinal. Então, quando nós entramos em contato com um patógeno, com algum agente causador de infecção, uma bactéria, um vírus e assim por diante, ele pode ser neutralizado pela IgA. Se nós temos uma deficiência desse anticorpo, esse patógeno entra com mais facilidade. Se ele entra com mais facilidade, ele causa mais reação inflamatória dentro do nosso organismo. E causando mais reação inflamatória, faz com que a gente deixe o lixo circulante, né, as chamadas alarminas. E essas alarminas podem induzir a reações imunológicas, por assim dizer, que podem, com o passar do tempo, criar um perfil imunológico que venha a produzir a chamada autoagressão. Então, realmente, 5 a 30% dos pacientes com deficiências de IgA, eles têm doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a doença celíaca, a chamada anemia perniciosa, a gastrite autoimune, as citopenias autoimunes, o próprio hipotireoidismo causado pela reação autoimune contra a tireoide, doença de Graves, por assim dizer, que está relacionada à tireoide, a diabetes do tipo 1, olha que importante nós ficarmos atentos a essa questão, diabetes do tipo 1, a artrite reumatoide e a chamada doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá bom? Então, é importante fazer a prevenção do aparecimento das infecções e também das chamadas alergias alimentares. As infecções, porque quanto mais infecção você tiver, mais alarmina você vai produzir, porque aquela guerra, aquela batalha, por assim dizer, do nosso sistema imunológico, deixa um lixo circulante, de uma forma bem fácil e didática para que vocês entendam, deixa um lixo circulante no nosso organismo e esse lixo circulante faz com que haja uma indução de reação imunológica que vai evoluir para a doença autoimune. Então, o que nós temos que fazer? Primeira medida, prevenção com vacinas, né? Não adoecer, evitar o máximo adoecer. Prevenção com vacinas, uso de máscaras, por assim dizer, em lugares de grande aglomeração, independente de SARS-CoV-2, Covid, seja lá o que for, a utilização de máscara é muito importante, principalmente para pacientes com imunodeficiências, em lugares que tem uma aglomeração e que o paciente precise frequentar, e não frequentar lugares de aglomeração, por assim dizer, porque esses lugares de aglomeração podem ser transmissores de infecções e esse paciente não pode ter infecção porque ele pode desenvolver uma doença reumática. Em relação às vacinas, como eu havia falado, fazer as vacinas do calendário do Ministério da Saúde e também as vacinas da Sociedade Brasileira de Imunizações, do calendário da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, que é um calendário mais completo que muitas das vezes não tem todos os patógenos preveníveis que o Ministério da Saúde venha a oferecer. Então, fazer a vacinação do governo e aquela vacinação também que é oferecida em clínicas particulares. E também evitar as alergias alimentares, ou seja, evitar comer alimentos que, por sua vez, possam induzir inflamação em você, porque no intestino nós temos a IgA secretória e temos uma outra estrutura chamada peça secretória que se liga à IgA secretória. E quando há a passagem do alimento dentro do intestino, né, do bolo fecal dentro do intestino, por assim dizer, do alimento digerido pelo nosso estômago, pelo nosso pâncreas, né, pelas enzimas digestivas que nós possuímos no pâncreas, quando passa aquele alimento pelo intestino delgado, pode haver o aparecimento das chamadas macromoléculas. Essas macromoléculas, por sua vez, boa parte delas são inativadas pela IgA através da sua peça secretória que inativa, por assim dizer, a macromolécula e não deixa ela penetrar
dentro do organismo, né? Essa não penetração da macromolécula dentro do organismo faz com que nós não tenhamos as chamadas alergias alimentares. Então, a deficiência de GA também pode induzir alergia alimentar. Então, é muito importante que faça uma alimentação saudável, rica em fibras, que compense, por assim dizer, essa deficiência de GA com os pré-bióticos, né? Aquelas substâncias que estimulam a proliferação de bactérias que venham a tirar o processo inflamatório e venham proteger também a gente de inflamação no intestino, e com os chamados probióticos, que já são as bactérias, por assim dizer. Tanto os pré-bióticos, que são os alimentos das bactérias, que são boas para o nosso organismo, assim como os probióticos, que colonizam o nosso intestino e fazem com que diminua principalmente o processo inflamatório, com menos passagem de macromoléculas e, consequentemente, a menor possibilidade do desenvolvimento das alergias alimentares, seja ela IgE mediada ou não IgE mediada, ou a chamada alergia alimentar mista. A gente tem muita coisa sobre alergia alimentar. Se você quiser aprender mais, visite o nosso site, nossa playlist de alergia alimentar e também nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.